Nós vamos receber agora o nosso especialista CNN, o Sérgio Vale, especialista em economia. Sérgio, bom dia. Sérgio, essa é mais uma faceta das incertezas para o próximo governo. E essa armadilha fiscal, fica claro que ela não foi armada agora, com esse Auxílio Brasil turbinado. Ela começou a ser armada no ano passado. Esse é um pouco o custo das medidas que acabam tendo um teor oportunista, né, para mexer nas contas. Isso mesmo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pri. Olha, o truque valeu para um ano, né? A gente viu isso acontecer ano passado, o governo conseguia aumentar o gasto esse ano, como você bem falou. Esse ano o truque vai ser reverso, a gente vai ter uma preocupação com o teto do gasto bastante grande ano que vem, no momento em que você tem pressão de gastos que estão surgindo agora por conta do Auxílio Brasil, por conta de funcionalismo, que provavelmente deve ter alta no ano que vem também, e mais, a gente teve aí 2 anos positivos de arrecadação por conta de crescimento da economia na saída da pandemia e por conta de commodities que foram muito importantes para crescimento da arrecadação nesses 2 anos, a gente não vai ter isso ano que vem. O crescimento vai ser baixo, o preço de commodities está em baixa e vai ficar assim provavelmente ano que vem por conta da recessão mundial. E por outro lado, você vai ter essa pressão de gastos num teto que vai ser mais baixo do que seria na regra anterior. Então está armado o caos fiscal para o ano que vem, a dificuldade fiscal muito grande para o ano que vem, e não à toa, né, Thaís e Pri, a gente vê todos os candidatos falando em mecanismos diferentes para o teto de gastos atual. Ele já está, de certa forma, destruído, né, ele foi desmontado pelo atual governo nos últimos anos, e ano que vem não tem jeito, a gente vai ter que partir para uma alternativa que seja crível e flexível. A gente sempre espera, né, Thaís e Pri, nos últimos 20 anos de política fiscal no Brasil, que a gente consiga ter uma regra crível e fiscalmente duradoura no Brasil, né? Eu tenho dificuldade de acreditar que a gente vai conseguir finalmente chegar a esse tipo de regra no que vem. E, Sérgio, uma discussão que está relacionada a essa é a discussão do orçamento secreto, né? Um parecer do Tribunal de Contas da União, inclusive, está apontando ali que tem questões ali que podem ser consideradas inconstitucionais dentro do orçamento secreto. E queria que você trouxesse aqui uma análise sobre isso, relacionando quanto que a gente está fazendo de manobra para conseguir acomodar certos gastos, mexendo na Constituição, mexendo em alguns programas, cortando gastos de ministérios, enquanto esse orçamento secreto ele fica blindado. Pois é, acho que era inevitável, né, Pri, que a gente chegasse um momento que o Supremo e a sociedade, no final, demandasse mais abertura e transparência do gasto público, né? É meritório que você tenha esses gastos e investimentos sendo feitos, mas o que se demanda é que você tenha uma abertura e uma transparência cada vez maior para onde está indo esse gasto, e hoje essa é a grande dificuldade. Então, acho que a gente está caminhando para ter um orçamento no ano que vem que tende a ser mais transparente. A dificuldade toda que o próximo presidente vai ter é esse jogo entre executivo e legislativo, que está cada vez mais difícil. Por conta do impeachment da Dilma lá atrás, que o Temer teve que negociar com muita intensidade com o Congresso, especialmente o presidente Bolsonaro, que tem um executivo bastante frágil, e nos últimos 2 anos, especialmente ano passado, o Lira ganhou ainda mais força no Congresso. A gente tem um legislativo que vai se impor ao executivo a partir do ano que vem. E dependendo de quem ganhar, você vai ter aí uma batalha bastante importante da gente ver acontecer entre executivo e legislativo, que precisa ser muito bem levada. Porque se for muito mal levada, a gente tem uma paralisia de política econômica, das decisões que a gente precisa muito grande, especialmente reformas importantes que a gente precisa, especialmente a tributária. Se você tiver esse tipo de discussão entre executivo e legislativo que evita de você andar com a pauta, com a política econômica, a gente vai ter problema, a gente vai ter dificuldade. Então, é importante a gente ter essa transparência, que o executivo se resolva com o legislativo em termos deste orçamento e desses orçamentos que foram criados desde 2016, né, com orçamento impositivo, para você conseguir andar com a pauta, senão a gente vai ficar travado e não vai conseguir avançar. Entendi. Não, você falou sobre transparência, mas é importante falar que o orçamento secreto são bilhões aí de reais, né? Assim, 16 bilhões, se não me engano, agora o número certo para o ano que vem. 19 bilhões para o ano que vem, né? Depois foi reajustado. É que são gastos que não têm transparência, né, Sérgio? Então é importante ressaltar isso, que é o maior nível de gastos com emendas de relator que formam esse orçamento secreto desde quando essa emenda, esse tipo de emenda surgiu, né? E que trazem menos transparência nesse sentido para o orçamento, né?
Exatamente, esse é o ponto. Você pode gastar esses 19 bi, a questão não é essa, mas para onde está indo? E mais do que isso, né, Pri, a grande dificuldade do gasto público no Brasil na sua história de 500 anos, né? Esse gasto é feito, mas como é feito, qual a qualidade dele, o acompanhamento desse gasto, ele foi eficiente, ele aconteceu de fato, ajudou a população no final, foi bem realizado, quer dizer, esse acompanhamento do gasto público a gente não tem, especialmente investimento, a gente não faz no Brasil e o que a gente está vendo acontecer nos últimos anos é isso ficar ainda mais fechado. Então a gente precisa ter uma mudança nesse sentido. Conversamos com o Sérgio Vale, especialista CNN em Economia. Sérgio, boa semana, que bom tê-lo de volta aí, todo já com cara de descansado das férias. Obrigado, Thaís, obrigado, Pri. Recuperado das férias, indo para frente aí para esse mês terrível que a gente vai ter pré-eleição, né? E a gente conta com Cheio você aqui nas nossas manhãs. Muito obrigada. Obrigado.